partir desse momento você confere o que foi destaque nesta semana que passou no Jornal Breve. Justiça do Rio aceita recurso de Flávio Bolsonaro e caso das rachadinhas vai para a segunda instância. A terceira Câmara Tribunal de Justiça do Rio decidiu por 2-1 acatar o pedido de habeas corpus de defesa do senador Flávio Bolsonaro. Com a decisão, o processo sobre as rachadinhas sai da primeira instância e será avaliado pelo órgão especial na segunda. Os desembargadores da terceira Câmara decidiram também por 2-1 pela validade das decisões do juiz Flávio Itabaiana até agora no processo. As desembargadoras Suimei Cavalieri e Mônica Toledo concordaram em manter os atos e Rangel foi contra. Isso significa a manutenção da prisão de Fabrício Queiroz, como também um mandado de prisão contra sua mulher Márcia, que está foragida. Os dois são suspeitos de participação no esquema das rachadinhas no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro. Apesar da validade mantida, o órgão especial do TJ, que assumirá o caso, pode rever as decisões. Luciana Pires, advogada do senador, informou que vai pedir a anulação das decisões de Itabaiana. Os defensores do parlamentar questionavam a competência de Itabaiana para conduzir o processo que envolve Flávio Bolsonaro no esquema das chamadas rachadinhas. Quando um parlamentar fica com parte dos salários dos funcionários de seu gabinete na Assembleia Legislativa do Rio, a ALERJ. O senador, filho do presidente Jair Bolsonaro, é apontado pelo Ministério Público Estadual como chefe de uma organização criminosa. A defesa de Flávio considera que o órgão especial do TJ, formado pelos desembargadores mais antigos do tribunal, é o competente para julgar o caso, já que o senador era deputado estadual no período em que teriam ocorrido os fatos. Já os investigadores do caso se apoiavam em jurisprudência criada em tribunais superiores de que o foro encerra quando o mandato termina. Assim, o caso poderia permanecer com o juiz Itabaiana. Bolsonaro anuncia professor Carlos Alberto Decotelli como novo ministro da Educação. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quinta-feira, por meio de uma rede social, o Twitter, a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Decotelli será o primeiro ministro negro e o terceiro ministro da Educação do governo Bolsonaro. Após o anúncio de Bolsonaro, o decreto com a nomeação do novo ministro foi publicado na versão eletrônica do Diário Oficial da União. Até então, desde a saída de Weintraub, Antônio Paulo Vogel de Medeiros comandava a pasta na condição de ministro interino. Oficial da Reserva da Marinha, Carlos Alberto Decotelli da Silva atuou como professor da Escola de Guerra Naval no Centro de Jogos de Guerra e presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação entre fevereiro e agosto do ano passado. Depois passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação. Quando Decotelli presidiu o FNDE, a empresa Brinkmobil foi escolhida por licitação para fornecer material escolar para alunos da rede pública. O dono da Brinkmobil, Valdemar Ávila, foi preso preventivamente pela PF na Operação Calvário da Polícia Federal em dezembro de 2019. O processo licitatório teve início em 2018. Em fevereiro de 2019, o FNDE e a Brink registraram a ata de registro de preços com valor total de 374 milhões de reais. Decotelli e Ávila assinaram o documento. O FNDE é uma das autarquias do MEC e responde pela execução de uma série de iniciativas de alcance nacional, como o Programa Nacional do Livro e Material Didático e o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil, a Proinfância, e também o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Em evento com Toffoli, Bolsonaro agradece cooperação e harmonia. O presidente Jair Bolsonaro falou na manhã desta quinta-feira em cooperação e harmonia, numa cerimônia realizada no Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo, com participação de autoridades do Judiciário, entre elas o presidente do STF, Dias Toffoli. Citando os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia,
e do Senado, Davi Alcolumbre, Bolsonaro disse que o entendimento entre os representantes dos três poderes é um indicador de dias melhores. Os poderes executivo e judiciário assinaram um acordo que estabelece uma parceria técnica para integrar portais da presidência, do STF, do STJ, Superior Tribunal de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça e da Infam, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados. A parceria integra os sistemas Corpus 927 e a Constituição e o Supremo, ambos do Judiciário, ao portal da legislação do Poder Executivo. Assim, facilita o acesso a normas, decretos e portarias, por exemplo, do Executivo, unificando a jurisprudência e decisões de órgãos do Judiciário. O ministro Jorge de Oliveira, da Secretaria-Geral, que também comanda a SAGE, Subchefia de Assuntos Jurídicos, foi elogiado por Bolsonaro e pelo presidente do STF, Dias Toffoli. É comum um ministro do Supremo ter a SAGE em sua trajetória antes de chegar à corte. Foi assim com o próprio Toffoli e também com o ministro Gilmar Mendes, por exemplo. O subchefe de assuntos jurídicos despacha diretamente com o presidente. O cargo, historicamente, sempre foi ligado à Casa Civil, mas passou para a Secretaria-Geral no governo de Bolsonaro. Jorge de Oliveira foi elevado ao status de ministro de Estado, ao acumular a subchefia com o comando da Secretaria-Geral da Presidência. Nuvem de gafanhotos segue na Argentina, mas governo local perde a localização dos insetos. A nuvem de gafanhotos segue em território argentino e não há previsão, até o momento, de que os insetos chegarão ao Brasil, segundo os governos dos dois países. De acordo com o último boletim do Serviço Nacional de Saúde e Qualidade Agroalimentar argentino, SENASA, divulgado na noite de quinta-feira, a nuvem está na província de Corrientes, mas não é possível saber a localização exata dos insetos porque a área é de difícil acesso, com poucas estradas. O governo argentino disse que está preparado para fazer o controle dos insetos na região, se for necessário. A província tem um avião pulverizador disponível para isso. Nesse sentido, solicitamos aos produtores da área que entrem em contato com a SENASA se tiverem informações sobre a praga. No Brasil, o Ministério da Agricultura afirmou na noite de ontem que o monitoramento feito pelo governo indica que até o momento estão mantidas as previsões sobre a rota da nuvem de gafanhotos que não entrou em território brasileiro. De acordo com os dados meteorológicos para a região sul do Brasil, previstos para os próximos dias, é pouco provável, até o presente momento, que a nuvem avance em território nacional. Caso isso ocorra, será feito um monitoramento interno para o acompanhamento da evolução do evento. A expectativa é que os insetos migrem para o Uruguai. O Ministério, que declarou emergência fitossanitária em função da nuvem, disse que as equipes técnicas do Rio Grande do Sul, Paraná e de Santa Catarina estão em alerta e monitorando o avanço dos gafanhotos. Por fim, a pasta divulgou um manual técnico com orientações sobre as ações de controle da praga, com respaldo científico para eventual surto da praga no país. Com 1 milhão de casos de Covid-19 em 8 dias, a OMS alerta que a pandemia continua acelerando no mundo e que efeitos serão sentidos por décadas. A pandemia de Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, continua acelerando no mundo com 1 milhão de casos registrados em apenas 8 dias, advertiu nesta segunda-feira o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom. O mundo também teve um recorde de novas infecções diárias no domingo. Foram 183 mil novos casos. O maior número de infecções relatadas veio do Brasil. Na semana passada, o diretor da OMS chamou esta nova fase de perigosa, ao destacar que, apesar da necessidade de colocar um ponto final nas restrições, o vírus prosseguia com propagação rápida e continuava sendo mortal. O diretor da OMS também pediu aos governos que se preparem para futuras pandemias que podem acontecer em qualquer país a qualquer momento e matar milhões de pessoas, porque não estamos preparados. Até o momento,
A pandemia do novo coronavírus matou 468.724 pessoas em todo o mundo, de acordo com o levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins, às 9h45 desta segunda-feira. A Covid-19 foi detectada pela primeira vez em dezembro, na China. O Brasil tem mais de 1 milhão de casos de Covid-19 e as Américas são o atual epicentro da pandemia, com 20 mil mortos no México, mais de 8 mil no Peru e mais de 1.000 na Argentina. Vacina de Oxford contra a Covid-19 pode estar disponível no Brasil ainda neste ano. O imunizante contra o novo coronavírus, desenvolvido pela Universidade de Oxford, em parceria com a farmacêutica britânica AstraZeneca, está em fase mais adiantada e é considerado mais promissor até o momento. No início deste mês, a vacina passou a ser testada no Brasil. O país é o primeiro fora da Europa a participar da fase 3 da iniciativa. Em entrevista à Veja, o presidente da AstraZeneca, Fraser Hall, afirmou que até setembro, outubro deste ano, a empresa entregará 400 milhões de doses do medicamento. Fraser explicou que um dos motivos para trazer o estudo ao Brasil é pelo avanço da pandemia. Com uma vacina, você quer que o efeito apareça o mais rápido possível e é mais provável que aconteça em um país no qual ainda há uma taxa alta de contágio, disse a Veja. O estudo é possível graças à aprovação da Anvisa, segundo Fraser, que destaca a agilidade na aprovação. A pesquisa será feita em pessoas saudáveis que estão na linha de frente do novo coronavírus. Segundo o presidente da farmacêutica, os primeiros resultados devem surgir entre agosto e setembro deste ano. Sem definir um prazo para a distribuição das doses, o especialista diz que o objetivo é entregar o medicamento ainda neste ano. Sobre expandir a produção no Brasil, o presidente da farmacêutica, que tem uma unidade em Cotia, em São Paulo, diz que está avaliando todas as possibilidades. Com capacidade inicial de produção de 1 bilhão de doses, a companhia aguarda resultados dos testes clínicos para aumentar a produção do medicamento, que já está sendo produzido antes mesmo da finalização dos testes. O Brasil deve produzir vacina de Oxford contra a Covid-19, afirma Pazuello. O governo federal tenta um acordo para produzir no Brasil a vacina contra a Covid-19 desenvolvida pela Universidade Oxford, no Reino Unido. Foi o que afirmou o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, hoje. A Casa Civil está analisando essa assinatura nos próximos momentos, de hoje para amanhã, esta semana, explicou Pazuello. Ele participava da sessão em comissão mista, composta por deputados e senadores, destinada a tratar das ações do Ministério da Saúde no combate à pandemia de Covid-19. A vacina está em fases de testes. A expectativa é que seja finalizada ainda em 2020. A Anvisa aprovou no início do mês a testagem de 2.000 pessoas brasileiras. O Brasil é o primeiro lugar onde a vacina é testada fora do Reino Unido. Em sua apresentação, Pazuello destacou ainda a liberação de 138 bilhões para o combate à Covid, além dos 39 bilhões em créditos extraordinários. 10 mil leitos, segundo ele, foram habilitados em todo o país durante a pandemia. Esse é um processo lento e técnico. Não pode apenas pegar ofício, carimbar e mandar. Tem todo um trabalho técnico feito pelas secretarias, afirmou. Depois de falar dos valores envolvendo as ações da pandemia, Pazuello disse que iria falar mais da parte humana e se solidarizou com as famílias que tiveram perdas devido à Covid-19, afirmando que a pasta pensa todo dia em salvar mais vidas. O ministro informou que o Ministério da Saúde vai apresentar uma orientação para diagnóstico com critérios para distribuição de testes, público-alvo, melhor tipo de teste e como isso vai ser feito nos estados e municípios. OMS: mundo deve bater 10 milhões de casos de coronavírus. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom
disse nesta quarta-feira estimar que o número de casos do novo coronavírus no mundo, que atualmente está em torno de 9,3 milhões, chegará a 10 milhões na próxima semana. Tedros disse também em coletiva de imprensa que apoia a decisão da Arábia Saudita de proibir peregrinos no exterior de participarem da peregrinação anual do Hajj para ajudar a conter a disseminação do vírus. Ele disse que a OMS agora está apoiando muitos países no enfrentamento das dificuldades de obter concentradores de oxigênio, dispositivos que aumentam o fluxo de oxigênio para ajudar na respiração de pacientes de Covid-19. A demanda está superando a oferta, disse ele. Mike Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, disse que a pandemia ainda não atingiu seu pico em muitos países das Américas e que ainda é intensa, especialmente na América Central e do Sul. Muitos países da região registraram aumentos de 25% a 50% nos casos na última semana, disse ele. No Reino Unido, Ryan também afirmou que o programa de testes de coronavírus lá no Reino Unido pode ajudar a mostrar como o vírus se dissemina no país. A testagem no Reino Unido aumentou. O sistema de vigilância é capaz de entender onde o Reino Unido está, disse ele, acrescentando que muitos países, incluindo o Reino Unido, lutaram arduamente e estão executando uma saída segura do isolamento. O Reino Unido está adotando uma abordagem gradual. O Reino Unido está ouvindo a ciência, disse Ryan. Governo de São Paulo anuncia a retomada das aulas para 8 de setembro. O governador João Dória anunciou nesta quarta-feira que a retomada das aulas em todos os níveis de ensino da rede pública e particular está prevista para 8 de setembro. Na primeira de 3 etapas, as salas terão ocupação máxima de 35%, com revezamento de estudantes durante a semana e sob rígidos protocolos de segurança definidos no Plano São Paulo de Indicadores de Saúde. O cronograma de reabertura das escolas está diretamente condicionado às fases de flexibilização do Plano São Paulo. A retomada das aulas presenciais só vai acontecer se todas as regiões do estado permanecerem na etapa amarela, a terceira menos restritiva, segundo critérios de capacidade hospitalar e progressão da pandemia, por 28 dias consecutivos. O programa para a retomada das aulas presenciais foi detalhado pelo secretário estadual de Educação. Ele se recupera em casa após ficar internado por complicações decorrentes da Covid-19 e fez uma apresentação via teleconferência. O governo do estado estima que o sistema educacional paulista envolva 12 milhões de alunos da educação infantil, básica, superior e profissionalizante, além de 1 milhão de professores e demais profissionais. A partir de 8 de setembro, cada escola poderá trabalhar com até 35% da capacidade total em sala de aula, ou seja, em uma unidade escolar com 1.000 estudantes, somente 350 poderão ter aulas presenciais a cada dia, enquanto que os demais continuarão a cumprir atividades remotas. Cada escola deverá definir o revezamento de alunos e cada estudante deverá ter ao menos um dia de aula presencial por semana. A definição do revezamento levará em conta a capacidade física de cada unidade escolar. As instituições de ensino rede terão autonomia para escolher as melhores estratégias junto com a comunidade escolar ou acadêmica. As prefeituras são autônomas para regulamentar o plano de retomada a partir do dia 2 de julho. As escolas vão obedecer a rígidos protocolos de segurança para a reabertura. Entre eles estão o distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas, inclusive na sala de aula, com exceção da educação infantil, recreios e intervalos com revezamento das turmas em horários alternados, horários de entrada, saída escalonados para evitar aglomerações, veto a feiras, palestras, seminários e competições esportivas. Medidas específicas de higiene pessoal também devem ser adotadas nas escolas, como distribuição de EPIs, equipamentos de proteção individual para professores e funcionários, uso obrigatório de máscara nas instituições de ensino e no transporte escolar, fornecimento de água potável em recipientes individuais e higienização frequente das mãos com água e sabão ou álcool em gel.
Vacina de Oxford testada no Brasil é uma das mais promissoras, diz OMS. A cientista-chefe da OMS, Soilma Shamidan, disse hoje que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com a farmacêutica AstraZeneca é possivelmente aquela que está em estágio mais avançado em relação à possibilidade de imunização da Covid-19. Na semana passada, a fórmula começou a ser testada pela Unifesp em voluntários brasileiros. A informação foi confirmada na noite da última segunda-feira pela Fundação Lehman, que financia o projeto. Os primeiros resultados devem sair até setembro. Nesta semana, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, havia afirmado que o governo está de olho e vem trabalhando para tentar fechar um acordo com a AstraZeneca para a produção de uma eventual vacina. Em entrevista coletiva, Swaminathan disse também que as pesquisas da empresa americana Moderna não ficam muito atrás da AstraZeneca em relação a uma possível vacina para a Covid-19. A representante da OMS afirmou ainda que a entidade está em contato permanente com vários fabricantes da China, entre os quais a Sinovac, para acompanhar o desenvolvimento dos estudos sobre uma eventual vacina. Trata-se do mesmo laboratório que fechou uma parceria com o Instituto Butantan de São Paulo e cuja terceira fase de testes deve ocorrer em julho. Segundo a OMS, serão necessários mais de 171 bilhões de reais para o desenvolvimento de testes e possíveis vacinas e tratamentos para os pacientes infectados pelo novo coronavírus. Obrigado por ter nos assistido. O Jornal Breve volta na segunda-feira. Até lá!